Sou o Rodrigo Spínola, tenho 34 anos, eu sou o CEO do Dalton Lab. Júlio César Lon, 50 anos. Meu papel aqui é como sócio e na parte mais do conselho junto com a galera. Marcelo Ramos, tenho 27 anos, eu sou cofundador e CEO do Dalton Lab. A vida é uma evolução. Eu queria novos desafios e esses desafios iam além do que estava dentro da empresa, uma rotina. E aí essa rotina ela traz um ritmo muito grande e pouco desenvolvimento. E aí eu pensei no propósito de vida, como propósito de vida, dividir um pouco disso que eu conheci. Então uma das formas da startup é como eu posso ajudar as pessoas e ser remunerado por isso, lógico que isso é muito bom, mas como se você tem esse propósito, eu entendo que a gente pode contribuir e também fazer com que o negócio prospere. Uma das maiores discussões que a gente tem no mercado é que as pessoas têm medo da inteligência artificial tirar o emprego delas. Só que eu acho que vivendo numa instituição, numa empresa, numa startup agêntica, você percebe o quanto, na verdade, você é feliz trabalhando junto com os agentes. Porque eu nunca tive tanto tempo, assim, para criar, para ser estratégica, para estudar, quanto eu tenho agora. Simplesmente porque todo o trabalho processual, todo o trabalho moroso, operacional, a IA faz por mim. Então, eu consigo passar o meu tempo estudando. Você tem uma empresa, uma startup com menos de 10 pessoas, onde todas elas têm capacidade de estudar durante a semana, sentar e reservar uma manhã ou uma tarde para poder estudar, é muito disruptivo com a ideia de trabalho que a gente tem, né? A gente brinca aqui na Dalton que a gente sempre joga em várias posições. Então é aquele volante que ajuda o ataque a fazer o gol, mas também volta para marcar. Então é uma postura de auxiliar as duas pontas. Então, cara, garantir que meu time técnico tenha todas as ferramentas, tenha total clareza do que eles precisam fazer e de como precisa fazer. Ao mesmo tempo, deixar tudo muito claro e facilitado para o nosso cliente usar. Então de nada adianta o meu time técnico saber o que tem que fazer, mas não ficar claro para o cliente. E a mesma coisa ao contrário, eu deixar muito claro para o cliente o que ele vai receber, mas meu time técnico não está entendendo o que está rolando. Então é uma postura muito híbrida, assim mesmo. Nas grandes corporações, você tem uma cultura de extrair o máximo de horas de todos os colaboradores. Então as pessoas elas são incentivadas a virar à noite, a dormir até tarde. Eu já fui, não de uma Big Tech, mas de uma das maiores empresas de consultoria do mundo. E é uma multinacional que tem claramente uma cultura de todo mundo tem que ficar lá virando noite. As pessoas se orgulham disso, né? De trabalhar no domingo, trabalhar no feriado. E aqui no Dalton Lab é diferente porque a gente incentiva, na verdade, que as pessoas resolvam o problema com a maior eficiência possível. Então, se você está fazendo um processo burocrático, você é colaborador do Dalton Lab, você está gastando 20 horas nesse processo burocrático e, na verdade, você poderia estar agregando muito mais em tarefas mais estratégicas, mais especializadas, em que você é muito melhor fazendo isso, cara, eu tenho todo o interesse como gestor, como executivo, de que você use agentes de IA para liberar o teu tempo. Então, é uma certa contracultura com o corporativismo. O corporativismo é assim, não, olha, fulano, você trabalha aqui nessa empresa, então você tem que dedicar todas as horas, 80 horas por semana é pouco, tem que ser de 120, 160 horas. E aqui não, a gente fala assim, olha, você trabalha aqui no Dalton Lab? Beleza, vamos ser eficiente então. Se você está gastando horas aqui numa tarefa burocrática, vamos usar agente de IA para te liberar essas horas, que aí ou você tem uma vida um pouco melhor, você tem mais qualidade de vida, ou você pode reinvestir essas suas horas que você acabou de liberar em coisas mais estratégicas, né? E é um pouco do perfil do nosso time. Todo mundo aqui no time é ambicioso, todo mundo aqui no nosso time é proativo, vai para frente. Então, se a gente está liberando o nosso tempo nessa cultura agêntica e a gente está deixando de fazer coisas que antes tomavam muito tempo, mas que não agregavam em nada, agora a gente tem muito mais tempo para dedicar nas coisas que de fato agregam estrategicamente para o negócio.
esse modelo de organização agêntica, como as empresas estão se organizando a partir de agora, e muitas delas nem sabem que isso está acontecendo, porque a gente está no meio da mudança, a gente está no olho do furacão, e aí é difícil você dizer o que está acontecendo, mas a organização agêntica, você ter humanos e agentes de IA trabalhando lado a lado, muda toda a dinâmica de trabalho. Muda a função e o cargo do CEO, a função e o cargo de quem trabalha com vendas, de quem trabalha com gente, de quem trabalha com marketing, com produto. É muito legal poder surfar essa onda, criar uma empresa que é agêntica por si só, que é o Dalton Lab, e tendo a missão da empresa ajudar outras empresas a se tornarem agênticas, a passar por essa mudança. Porque uma coisa é você criar uma empresa que é agêntica, que é o caso do Dalton Lab. Outra coisa é você ter uma empresa que já tem uma organização tradicional e passar por uma mudança para se tornar agêntica. É nisso que o Dalton Lab ajuda as pessoas. Então, é muito legal viver essa mudança, aprender com essa mudança e poder ajudar outros a passarem por ela também. Onde ela vai surgir é substituindo humanos aonde tem o quê? Existe repetição, onde existe ineficiência. Ela pode entrar e resolver muitos problemas. E aí, depende do ângulo que você olha, você vai dizer que é um problema, você vai dizer que é uma oportunidade. Você vai fazer melhor aquilo, a IA vai fazer com muito mais eficiência, mantendo um padrão pré-determinado e com muito mais consistência. A gente trabalha isso todo dia no nosso RH, gasta investimento para tentar fazer isso, e muitas vezes depende da pessoa querer isso ou não. Aí eu digo, existe um desperdício muito grande de dinheiro pelo fator humano. A IA, eu não preciso disso, eu preciso simplesmente preparar ela para fazer aquilo. Estou falando de coisas básicas, né? Estou falando de um call center, estou falando de algumas coisas mais simples. Então ela vai entrar aí sim, ela vai substituir pessoas, né? E vai haver uma alocação de várias pessoas para outros lugares. Agora, vai chegar um momento que essa é a primeira etapa. Os empregos tem alguns empregos que estão em perigo. Eu acredito que vai chegar um momento que isso vai estabilizar e vai surgir outros negócios e não necessariamente que vão impactar as pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem mão de obra hoje, varejo, no nosso negócio lá, nós temos 600 vagas e não preencho. Entendeu? Então tem outros ângulos para olhar, né? Então, agora estou falando do governo falando de 5x2, né? O trabalho semanal. E tem que ser, não é fácil. Por exemplo, eu venho de varejo, não é fácil trabalhar todo domingo. Realmente não é, a pessoa tem família, não é fácil isso. Então, o meu ponto de vista vai mudar sim, vai ter uma onda de cargos que não vão existir, mas vai surgir tantos outros. E aí, a natureza, isso não é a primeira vez que acontece, teve outros momentos que isso já aconteceu.